Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, Mas agora quem vai conversar é o doutor Paulo Eduardo Miyamoto Dias, cirurgião dentista e coordenador da EBRAFOL, que é a Equipe Brasileira de Antropologia Forense e Odontologia Legal. Paulo, tudo bem? Prazer revê-lo, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, telespectadores. Paulo, você é dentista e, lógico, nós conhecemos muitos cirurgiões dentistas, mas a EBRAFOL não é um nome muito conhecido. Há quanto tempo que existe a EBRAFOL? Fale um pouco da EBRAFOL para os nossos telespectadores. Bem, a EBRAFOL ela é uma ONG sem fins lucrativos, né? Nós somos uma OCIP e nosso objetivo é promover os direitos humanos de uma maneira científica, aplicando os conhecimentos da antropologia forense e da odontologia legal. Então, a odontologia legal ela não é muito associada à própria odontologia por não ser uma área clínica, mas a gente lida com perícias, né? E aí, basicamente, a gente trabalha em 3 frentes. A gente presta serviços de perícias odontológicas, antropológicas, para quem precisa. A gente capacita e treina peritos. E a gente também promove cultura em projetos que aplicam essas ferramentas que poderiam ser usadas para perícia, mas são usadas para fins, né, culturais. Por exemplo, perícia, o que eu entendo? Algo ligado à área criminal, talvez, eu vou falar como eu entendo e o doutor Paulo que vai me explicar. Talvez depois de uma grande investigação foi encontrado um cadáver e será que esse cadáver ele é de um suspeito, ele é de uma pessoa que está desaparecida há 2 anos, será que tem a ver com aquele crime daquele bairro e aonde que a odontologia, aonde que a EBRAFOL pode auxiliar na identificação, por exemplo, desse cadáver que foi localizado? As perícias elas podem ser feitas em diversos fóruns, né? No foro criminal, no foro civil, né? Então, por exemplo, no âmbito criminal, uma das questões que se coloca é a identificação humana, né? Então, quando se encontra um cadáver, ele deve ser identificado para que as pessoas possam, primeiramente, inumá-lo, né? Enterrar com dignidade, a polícia tem que investigar, a família tem que receber uma herança. Então, quando alguém precisa de uma perícia atualmente de identificação pelos dentes, aqui na nossa região não é feito, né? Se deve ir para São Paulo. Então, a EBRAFOL, ela coloca à disposição do Poder Judiciário, das autoridades policiais, judiciais, aqueles operadores do direito, nosso quadro de peritos, né, que pode ajudar a fazer esse tipo de exame e outros mais, onde a odontologia legal possa auxiliar. Estimativa de idade, né? A gente pode fazer exames antropológicos de alguma ossada para saber o perfil daquela ossada, marcas de mordida, às vezes a gente vê crime sexual, né? O agressor deixa a mordida na vítima, a vítima morde o agressor para se defender e um exame que possa fazer um confronto dessas marcas pode eventualmente ser útil para a autoridade policial, a autoridade judiciária. E é aí que a gente se coloca à disposição. Agora, hoje a inteligência da polícia, a polícia civil, que é a polícia investigativa, ela conta com esse tipo de serviço ou ainda não conta? Ou seja, a EBRAFOL, que é quando solicitada, que oferece esse tipo de serviço? Ou a inteligência da polícia civil já conta com esse tipo de identificação, doutor Paulo? Na verdade, a polícia científica, ela conta, sim, com um núcleo de odontologia legal, né? A gente conhece, são colegas super competentes, eles estão lotados na capital, né? Mas o que nós observamos é que o litoral e o interior, eles não têm um acesso direto a esse tipo de perícias, né? Então ocorre uma certa dificuldade, né, na prestação desse tipo de serviço para a população. Então o que às vezes acontece é que a gente não conversa muito sobre esses assuntos e quando a gente precisa eventualmente desse serviço, só nos damos conta na pior hora possível, né? Então nosso objetivo não é de maneira nenhuma sobrepor o trabalho dos peritos que já têm, muito pelo contrário, é auxiliá-los, né? E de uma maneira que todos possam ganhar, a qualidade do serviço prestado possa ser elevada e também, né, o bem feito à população possa ser melhorado. Agora, doutor Paulo, existe um outro aspecto, os nossos telespectadores podem fazer perguntas pelo 30 41 67 77. O aspecto que me preocupa é o seguinte, eu já ouvi, os nossos telespectadores já ouviram
muitos relatos de pessoas que perdem familiares, entes queridos e falam, poxa, a gente não consegue ter resposta, o corpo não é localizado, a gente queria pelo menos fazer um enterro digno. Ou seja, o fato de que uma pessoa encontre o cadáver de alguém que esteja desaparecido, essa solicitação para uma identificação tem que partir da Polícia Científica ou a Ebrafol pode trabalhar em conjunto auxiliando a Polícia Científica? Até para a gente explicar melhor para o nosso público telespectador. Pois bem, toda perícia ela deve ser requisitada por uma autoridade policial quando a gente está no âmbito criminal. Então, é claro que a Ebrafol ela não solicita perícias. Mas ela pode ser, ela pode colaborar com o trabalho. Claro, a gente está à disposição de todos os delegados, de todos os promotores e juízes que sintam eventualmente a necessidade de se amparar em um trabalho mais técnico. A Ebrafol está à disposição para atuar como assistente técnico ou eventualmente como perito ad hoc. O nosso quadro de profissionais, a gente tem dentistas especializados nessa área e a gente também trabalha em parceria com diversas outras instituições, inclusive no exterior. Então, é claro que a gente não pode tomar uma iniciativa de requisitar uma perícia, porque não é nossa prerrogativa, mas a questão aqui é que nós estamos nos colocando como uma alternativa autônoma, independente, sem fins lucrativos e apolítica que possa servir aí de auxílio para a população. Agora, e os elementos tecnológicos que a Ebrafol utiliza para esse tipo de trabalho? Nós temos aí uma tecnologia avançada na identificação, no mapeamento da identificação dessas pessoas, doutor Paulo? Douglas, a gente tem uma linha de trabalho muito forte, que ela é muito focada na tecnologia 3D e mais do que isso, é uma tecnologia 3D que só utilizamos o software aberto, que é aquele programa de computador que qualquer pessoa pode baixar. Então, a gente tenta agregar essa tecnologia o máximo possível. Esse foi um dos trabalhos de pesquisa durante o meu doutorado, que eu fiz parte no exterior. E o grande desafio não é somente dominar uma tecnologia, mas fazer com que ela esteja disponível para aqueles que a utilizam no dia a dia, né? Então, por isso que grande parte do nosso serviço é compartilhar esse conhecimento. Não interessa para a gente que a gente saiba utilizar um programa, fazer uma digitalização em 3D, mas aqueles outros que também queiram fazer, né, não dominem a técnica. Então, a gente passa treinamento, sim, e a gente tenta agregar essa tecnologia às rotinas que são normalmente feitas, né? Então, por exemplo, a gente faz trabalhos de reconstrução facial forense em 3D. Eu não sei se a produção tem... Eu não quero esta imagem. Essa imagem nós vamos mostrar só no próximo bloco. Essa imagem que está aqui à minha esquerda. Nós temos outras imagens desse sistema 3D que a gente possa mostrar. Se for possível, a gente mostra rapidamente, antes de chamar o intervalo, para que o Paulo Miyamoto possa explicar para os telespectadores do Hora Geral. Não sei se a produção já tem essas imagens desse sistema 3D. Ah, já tem imagem ali, ó, tem imagem. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a imagem. Bem, esse trabalho é um exemplo de uma reconstrução facial 3D, onde você pode perceber que além do crânio ter sido digitalizado em 3D, cada camada vai sendo colocada. Os músculos, né, eventualmente outros acidentes anatômicos. E então, no final do processo, a gente tem uma face, mas isso não é inventado. Tudo isso obedece a parâmetro anatômico e acima de tudo, o estudo antropológico, né? O estudo dos ossos. Então, antes da gente fazer uma reconstrução de uma face, a gente tem que saber qual é o perfil daquela pessoa, se ela é um homem ou mulher, qual é a idade, né? Qual é a ancestralidade dela, né? Às vezes, chega-se uma rua sem saída. Você tem um cadáver, por exemplo, mas não tem ninguém procurando ele, tá? Então, você faz o exame dos ossos, sabe que é um homem de uns 35 anos, por exemplo, e que ele é da ancestralidade branca, por assim dizer,
mas não tem ninguém procurando ele. Então não dá para fazer a identificação, porque você precisa de comparar dados para fazer uma identificação. DNA é assim, Sim. Impressão digital é assim e o exame de arcada dentária é assim também. Então, para tentar eventualmente melhorar as chances de alguém reconhecer, é feito esse trabalho de reconstrução facial e então é divulgada essa face reconstruída, na esperança de que alguém da população possa reconhecer e aí entre em contato com a autoridade policial. Esse trabalho é um trabalho 3D que está na sua mão? Isso que eu tenho aqui na minha mão é uma impressão em 3D, né? E essa impressão em 3D é de um crânio. Dá para saber se esse crânio é de uma pessoa branca, de um negro? É possível através do crânio, doutor? Sim. Aqui a gente vê que esse crânio está cortado, mas é por uma limitação do tamanho da impressão em 3D. Tente virar um pouquinho o crânio para os nossos telespectadores. Não, ao contrário. Assim, para poder mostrar aqui, ó. Isso, ó. Ah, sim, verdade. Então, olha só, a antropologia forense, ela lida com essa questão do exame dos ossos. Então, tem algumas características, algumas medidas que a gente toma do crânio e sabe diferenciar ele, né? Esse crânio aqui dá para a gente perceber que ele é robusto aqui, que ele tem algumas características que são bem masculinas. E dá para perceber também que ele não é um crânio de um indivíduo jovem, né, de uma criança, e também não é um crânio de um indivíduo de muita idade. E dá para perceber também, tem algumas características, que ele não é um crânio do indivíduo nem asiático e nem marcadamente negro. Então é esse tipo de análise que a antropologia lida, não só no crânio, mas todos os ossos do corpo humano. E com isso você vai construindo um perfil biológico que pode dizer mais ou menos sobre como aquela pessoa pode ter sido em vida. Muito rapidamente, tem que chamar intervalo. Esse perfil da pessoa, ele tem aí uma proximidade de 100% de ser dessa pessoa? Não existe erro na hora da identificação? Sim. Todo método de antropologia, ele carrega um pouquinho de erro, tá? Sim. Nada é 100%. Né? Então, não tem problema que esse erro aconteça, contanto que ele seja especificado no laudo. Sim, ótimo. Eu vou pedir licença ao Paulo Miyamoto, um rápido intervalo. Na sequência tem perguntas pelo 3041-6777 e aquilo que você viu no vídeo, você vai ver ao vivo aqui no Hora Geral. Eu volto já. Já estamos de volta com Hora Geral. Estamos conversando no programa de hoje com o Dr. Paulo Eduardo Miyamoto Dias. Ele é cirurgião dentista e coordenador da EBRAFOL, que é a equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal. Lógico que aquelas imagens que foram mostradas no vídeo, eu vou pedir até para o Paulo Miyamoto mostrar o resultado dela, mas antes, tudo partiu deste crânio que foi construído em 3D, não é? Foi esse crânio aqui, que eu estou na mão, ele foi impresso em 3D, mas para ser impresso em 3D precisa transformar em 3D antes. Então isso foi feito só com fotos, né, e programa livre. Então, As fotos, desculpe interromper, de um crânio que foi encontrado, é isso? Isso, esse crânio aqui que está na minha mão, originalmente ele está sepultado lá na cidade de Pádua, na Itália. Então, eu trabalho com um designer 3D que ele chama Cícero Moraes, ele é o vice-coordenador da EBRAFOL, e aí, nesse caso aqui, os italianos, arqueólogos nossos, mandaram fotos de um crânio e o perfil, homem, branco, 35 anos, e aí a gente cruzou essas fotos, deu origem a esse objeto em 3D e a gente reconstruiu a face dele em cima. Essa reconstrução dessa face é justamente essa imagem que nós vamos mostrar agora, e eu queria que o Paulo Miyamoto falasse um pouco mais dessa imagem que eu acredito vai surpreender os nossos telespectadores. Pode colocar a imagem que está aqui à minha esquerda. Esse vídeo aí, ele é o processo de digitalização do crânio, né? Tá, então, que foi encontrado em Pádua. Isso é um exemplo, não é exatamente esse, mas é um exemplo. Tá. Você faz várias fotos, pode ser até foto com celular, Douglas. E essas fotos são cruzadas e dão origem, então, a um crânio em 3D. Tudo isso a gente usa software que qualquer pessoa pode baixar na internet. Então, você pode fazer um crânio, você pode fazer um local de um acidente, você pode fazer alguma coisa que seja de interesse pericial, certo? E aí, nesse caso desse crânio, ele foi o arcabouço para a gente fazer a reconstrução de uma face e acabou sendo uma face muito especial, tá? E o que a gente vê agora aí é uma impressão em 3D também,
mas ela foi feita a cores lá em Campinas, é tudo feito no Brasil, tá? Essa face é a face de Santo Antônio. Baseado em parâmetro de perícia, é o que a gente acredita que ele possa ter parecido quando estava vivo, né? Então... É impressionante a imagem, né? Parece que ele está aqui com a gente do nosso lado. E essa imagem, ela vai ficar aonde? Vai ficar na Ebrafol, vai ficar na igreja? Qual o destino dessa imagem? Pode deixar a imagem um pouco mais aqui, por favor. Esse busto aí, ele é em tamanho real, Douglas. E como parte do processo de promoção de cultura que a Ebrafol promove, nós estamos realizando a doação dele para a Diocese de Santos, para que fique lá na Igreja do Imbaré. Então, nós estamos não somente fazendo a doação, mas também temos uma programação que ela é específica. Então, nós vamos ter, além disso, 2 palestras, uma aqui na Unisanta, no dia 14 de maio, às 19 horas, no Bloco E, e outra que é aberta ao grande público lá na Igreja do Imbaré, no dia 27 de maio. De maio, a gente já vai ter tempo ainda de divulgar. E dia 30 é quando a gente faz a cerimônia de entrega. Então, isso vai ficar exposto e Santos será uma das 3 cidades do mundo que tem um busto desse. A outra é Pádua, na Itália, a outra é Sinop, onde vive o Cícero, que é o nosso vice-coordenador. Paulo, estamos quase chegando no final da Hora Geral, mas tem uma pergunta do nosso telespectador, ele que ligou no 3041-6777, o Carlos Francisco de Praia Grande. Quais profissionais que a Ebrafol possui? Apenas dentistas ou médicos também? No momento, nós temos dentistas clínicos, dentistas especialistas em odontologia legal, advogados, relações públicas e também profissionais de computação. Médicos a gente ainda não tem dentro do nosso quadro, mas a gente tem médicos que são nossos parceiros e prontamente podem nos ajudar, médicos legistas. O Diego Santana acabou de ligar pelo WhatsApp, 981387000. Existe um tempo limite para fazer o trabalho? Por exemplo, quanto tempo levou essa montagem do Santo Antônio? Esse tempo, a gente consegue fazer essa técnica muito rapidamente. Hoje em dia a gente está sempre aprimorando, então a gente chegou num ponto que em torno de 48 horas de trabalho direto a gente consegue fazer isso, né? E quanto talvez o tempo para fazer esse trabalho, a gente pode fazer em crânios que foram recentemente encontrados e crânios também que já estão há muito tempo ali e não foram reclamados por ninguém. Qual foi a reação dos italianos quando eles viram essa montagem, Paulo? Olha, os italianos gostaram bastante, especialmente os religiosos. Esse trabalho foi feito com autorização da igreja, em parceria com a igreja, e eles gostaram tanto que agora está exposto lá na Basílica de Pádua. Já foi feito esse trabalho outras vezes, mas o resultado que eles mais gostaram até hoje foi esse. Uma outra montagem, uma outra reconstrução que você já está fazendo, você pode anunciar ou não? A gente presta serviço para uma instituição de perícia do interior de São Paulo. A gente não pode divulgar ainda mais. De uma reconstrução de uma pessoa ilustre, a gente está fazendo de Maria Madalena, não é isso? Aquela que é tida como, né, a seguidora que Cristo mais gostava, e a face dela também só poderá ser divulgada no dia 19 de julho, a pedido da própria Igreja Católica. Mas você já está trabalhando em cima dessa imagem? Nós já estamos trabalhando em cima dessa imagem. Paulo, tem algum site que a população possa entrar em contato, possa verificar o trabalho de vocês? Estamos chegando na hora, no final do Hora Geral. Bom, o nosso site ele é o www.ebrafol.org. Ali você encontra mais informações sobre a nossa organização e pode entrar em contato conosco. Paulo, muito obrigado pela sua participação, continua mais um pouco com a gente e em breve você retornará para fazer esse anúncio quando chegar mais próximo das palestras, tá bom? O espaço do Hora Geral é da Ebrafol, tá bom? Muito obrigado, Douglas, obrigado, telespectador, e tenham todos um bom dia. Continua mais um pouco com a gente, nós conversamos com o Paulo Eduardo Miyamoto Dias, cirurgião dentista e coordenador da Ebrafol, que é a equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal.